É com muita alegria que eu estou aqui pela primeira vez e quero já registrar aqui, já filmando. Quero voltar outras vezes, tantas quanto necessárias. Me encantei com o espaço, com o local, com o ambiente, com a energia de vocês. Queria parabenizá-los pelo espaço, pela proposta de nós nos conhecermos a partir dessa ferramenta tão importante e necessária que vem revolucionando as nossas vidas, que é sem dúvida nenhuma o Espiritismo. Essa doutrina que é capaz de nos colocar de frente com a nossa real identidade como seres, espíritos imortais, filhos de Deus, criados simples e ignorantes, para o atingimento da perfeição. Se estamos aqui na Terra encarnados, é porque nós temos um propósito, temos um objetivo. E esse propósito e objetivo não é outro que não seja nos tornarmos perfeitos, como perfeito é nosso Pai Celestial, conforme nos advertiu e nos desafiou o aniversariante desse mês de dezembro. Pelo menos, simbolicamente, ele assim o é, o nosso aniversariante principal, porque de acordo com os historiadores, os estudiosos, Jesus nasceu nesse mês de dezembro, ainda que hoje se saiba que, na verdade, ele não nasceu em dezembro, mas sim em abril. Então, independentemente do mês e da data 25, se 23, se 10, se 1º, o fato é que ele, Jesus, esse Filho de Deus maior entre nós, esteve conosco para nos convidar a esse desafio de nos tornarmos perfeitos, como perfeito é o nosso Pai Celestial. Para tanto, seria necessário que nós voltássemos tantas vezes ao corpo físico quanto necessário para o nosso burilamento moral e espiritual. Daí, naquela conversa que ele teve com Nicodemos, ele ter dito ao doutor da lei que era preciso nascer de novo, tantas vezes fosse necessário, para entrar no reino de Deus. Hoje, com a doutrina, nós sabemos que esse nascer de novo significa passar por esse processo cíclico de nascer, de morrer, de renascer, para progredir sempre, porque esta é a lei que Deus estabeleceu para cada um de nós que é seu filho, a fim de que um dia possa se tornar tão crístico quanto foi Jesus enquanto esteve conosco. E hoje, o nosso desafio, porque é sempre um desafio falar de Jesus, é nós pensarmos sobre a sua importância e sobre a sua mensagem em nossas vidas. Porque quando nós falamos em Natal, que pressupõe nascimento, renascimento, nós estamos falando exatamente da sua mensagem, porque Jesus veio imbuído desse propósito, dessa finalidade, que foi nos apresentar o reino de Deus, porque até então se era desconhecido, falava-se e acreditava-se em Deus, porque o teu antecessor, Moisés, veio trazer essas primeiras noções, essas bases iniciais da compreensão de Deus, quando nos apresentou no Decálogo um Deus único, um Deus que nós deveríamos amar de todo o nosso entendimento, de toda a nossa força, de toda a nossa capacidade de entendimento. Mas nos trouxe um Deus, dentro daquele perfil da época, um Deus rancoroso, um Deus punitivo, um Deus vingador, um Deus que estabelecia leis de olho por olho, dente por dente, um Deus que nós não amávamos, nós tínhamos temor, medo, e nós cumpríamos à risca as leis estabelecidas por Moisés, quando assim o fazíamos, para não sofrermos as ações justiceiras desse Deus que Moisés nos apresentou, que para a sua época
era perfeitamente compreensível, perfeitamente aceitável, porque o nosso nível de entendimento, intelecto e moral não poderia conceber um Deus que não fosse daquela forma, até porque Moisés, como legislador, ele precisava controlar a fúria, os ímpetos, os excessos daquele povo. E somente daquela forma, misturando o lado humano e o lado divino, é que ele conseguiu estabelecer leis que pudessem coibir esses excessos. Mas ainda assim nós vimos, através das histórias, de que nem sempre ele conseguira, que nem tudo foi perfeito. Mas dia viria em que o prometido por Deus haveria de chegar entre nós para nos libertarmos, porque o Moisés também já falava desse libertador, mas acreditava-se que ele viria como sendo como muitos que já tinham passado até então, no sentido de libertar apenas os corpos, de estabelecer uma liberdade física imposta pelos hebreus, mas que na verdade a proposta de Jesus, Filho de Deus, o príncipe da paz, não era apenas uma libertação do subjugo, da escravidão humana, mas sobretudo da escravidão moral, no qual ainda nós estamos presos e aprisionados. E ele veio, conforme também propôs em uma das suas falas, ele não veio destituir a lei, aquilo que estava posto, aquilo que tinha sido trazido por Moisés, mas dar complemento, ou seja, dar um sentido maior, mais amplo, àquilo que até então fora dito. Não é sem outra razão que nós vamos ver lá nas Escrituras, no Novo Testamento, que Jesus muitas vezes começava a sua fala dizendo assim, os seus discursos: ouvistes o que foi dito pelos antigos, olho por olho, dente por dente. Mas eu vos digo que quando alguém lhe bater em uma face, apresenta-te a outra. Se alguém te convidar a caminhar 1000 passos ou 1000 léguas, caminha com ele mais 1000, ou seja, a forma de interpretar aquilo que Moisés havia trazido passava a ter um outro olhar, uma outra compreensão, porque ele se fundamentava, Jesus, no princípio da lei maior que rege toda a criação divina, que é a lei do amor. Ele já não era mais apresentado Deus como sendo esse Deus vingativo ou punitivo, como ainda hoje temos essa imagem e muitas vezes educamos os nossos filhos ou dizendo para nós mesmos que não podemos fazer isso ou aquilo porque Deus vai nos punir, porque Deus é um Deus que castiga, é um Deus que está observando os nossos atos e que vai nos colocar no céu ou no inferno, e que lá sofreremos eternamente. Jesus veio desfazer essa imagem ao nos apresentar, como até então ninguém fizera, um Deus Pai, um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus benevolente e misericordioso, que dá aos seus filhos tantas oportunidades quanto necessárias para fazermos o nosso processo de evolução, de aperfeiçoamento moral e espiritual, considerando que nós fomos criados por Ele, nosso Pai, com essa simplicidade e com esta ignorância no sentido do desconhecimento das leis de Deus, deixando a cada um de nós o empenho, o livre-arbítrio para fazermos esse caminho de evolução dentro do tempo e na intensidade que quisermos, porque Deus, Ele não vai nos punir, Ele não vai nos castigar se resolvermos, por exemplo, passar uma encarnação, uma vida inteira
sem nada a fazer pelo nosso aprimoramento moral e espiritual, uma vez que esse é o objetivo da nossa criação, é progredirmos moral e espiritualmente. Cada encarnação, cada experiência no corpo físico tem esse móvel, tem esse objetivo de fazermos pelo aprendizado, pela vivência, pelas experiências humanas, o nosso caminhar evolutivo, a fim de que um dia todos nós nos tornemos divinos ou perfeitos, como o perfeito é o nosso Pai Celestial. Para tanto, é preciso que nós compreendamos, entendamos as leis de Deus, essas leis que o próprio Moisés nos trouxera nos 10 mandamentos ou no decálogo, que ainda hoje nos serve de roteiro, de parâmetro para sabermos, do ponto de vista da nossa consciência, se nós estamos cumprindo ou não essas leis ou esses mandamentos. Tem uma passagem no Evangelho em que um jovem rico vai propor a Jesus a sua entrada no reino dos céus, ao questionar, por exemplo, o que seria necessário fazer para entrar no reino de Deus. E Jesus, em observando a sinceridade daquele jovem, lhe propôs então a sentença, que ele pudesse viver os mandamentos, aqueles mesmos mandamentos propostos por Moisés à época e que ainda servia de roteiro para aquelas pessoas. E o menino automaticamente disse: mas eu já os cumpro desde pequeno, desde a infância, o que significava dizer que ele já era uma alma relativamente preparada, porque já tinha sido desde cedo introduzido no conhecimento dessas verdades libertadoras. O que mais é preciso fazer? Questionou o menino. Jesus então estabelece uma ação que ia para além da ação física, quando propôs: já que conheces os mandamentos, então vai, vende tudo o que tens, dê aos pobres e depois me siga. Quando o menino, o jovem, o mancebo, ouviu aquela sentença final, ele se lembrou que ele tinha muitos bens materiais e que o momento dele ainda não seria possível se desprender, abandonar, largar tudo para seguir Jesus, até porque no dia seguinte ele participaria de uma corrida de cavalos. E ele mandou trazer os animais do Oriente, de terras distantes, os melhores cavalos, porque ele sabia que iria ganhar a corrida, o que o deixaria mais famoso e mais empoderado ou rico. E ele então preferiu negar a proposta de Jesus em detrimento às coisas do mundo. E eis que acontece que no dia seguinte, em participando daquela corrida, ele termina sofrendo um acidente em que ele desencarna ou morre. Mas antes de o fato acontecer, ele ouve na acústica da consciência aquela proposta de Jesus no dia anterior: vai, vende tudo o que tens, dê aos pobres e me siga. O que ainda hoje para nós é muito comum, o convite de Jesus para que nós abandonemos as coisas do mundo para segui-lo. O que não implica necessariamente dizer que nós devemos deixar de ter bens materiais, coisas do mundo, pois que elas ainda nos são necessárias, importantes, até para o nosso crescimento espiritual e moral, mas que nós não fôssemos apegados, aprisionados, que nós não nos sentíssemos na cela, na prisão, em relação a essas coisas, que às vezes
é muito mais preferível deixar de ter coisas materiais para entrar na posse das coisas de Deus. Não é sem outra que ele vai também propor que nós buscássemos primeiro o reino de Deus, a sua glória, porque as outras coisas nos viriam por acréscimo, dentro da necessidade de cada um de nós. Então, quando aqui nós estamos pensando sobre o significado do nascimento de Jesus em nossos corações, já que a proposta desta manhã de domingo é que nós pensássemos ou refletíssemos em torno da importância da comemoração do Natal, que, conforme dissemos, pressupõe nascimento ou, se quisermos, renascer. Porque quando Jesus vai dizer também ao doutor da lei que seria necessário nascer de novo, na famosa passagem com Nicodemos, ele não estava necessariamente falando de nascer de novo do corpo físico. Não do corpo físico, mas nascer de novo no próprio corpo físico. Como assim, Robson? Porque o doutor da lei questionou para os que não sabem, ou relembrando os que sabem. Como pode um homem velho voltar a nascer de novo no ventre de sua mãe? Biologicamente e cientificamente é impossível a gente voltar a nascer no mesmo corpo através do ventre da nossa mãe. Até agora, a princípio, não se tem relatos que isso já aconteceu. Mas nascer de novo no próprio corpo, aí é possível, porque Jesus nesse diálogo vai dizer que é preciso nascer da água e do Espírito. O que seria nascer da água? Pelo processo biológico da gestação de 9 meses, que é a forma pela qual o Espírito adentra a vida material através do fenômeno biológico dessa lei natural, que é a lei de reprodução. O Espírito, para atingir a perfeição, ele precisa nascer de novo tantas vezes quanto necessário pelo móvel natural da fisiologia, da biologia do nascimento físico. Mas e do Espírito? Como seria nascer do Espírito, para dar o sentido exato do nascimento de Jesus entre nós, em nossos corações, nascer através da nossa mudança interior, dos nossos valores, do nosso entendimento a respeito do significado da vida. Nascer do Espírito é um movimento que nós fazemos pela nossa transformação moral, na medida em que nós investimos na aquisição das virtudes eternas, em detrimento aos nossos vícios. Porque quantos são os vícios que nós carregamos ainda hoje através de comportamentos equivocados, de atitudes, de ação, de comportamentos que, ao invés de nos elevar, de nos aproximarmos de Deus, nos distanciamos desse mesmo Deus. E como diz a doutrina espírita, a cada um segundo as suas obras, a cada um de acordo com aquilo que estiver fazendo das suas experiências humanas. E lembrando, Jesus, o aniversariante, ele vai também dizer que a semeadura é livre, mas a colheita obrigatória, no sentido de que, apesar do livre-arbítrio, apesar da liberdade de escolher o que queremos ser na vida, ou como conduzir a nossa história de vida, mas seremos obrigados a recolher aquilo que é o fruto somatório das nossas experiências. Por isso a importância do entendimento da doutrina espírita, que surge depois de Jesus,
18 séculos depois, como sendo a promessa dele de que viria o novo Consolador. Esse novo Consolador é exatamente a promessa de Jesus da vinda do Espiritismo à Terra, como sendo a terceira revelação para as criaturas humanas, a fim de poderem progredir do ponto de vista moral, do ponto de vista espiritual. E hoje nós temos, 160 anos depois, a doutrina dos Espíritos, que nos possibilita, nesse espaço simples, confortável e em meio à natureza, porque nesse particular vocês são privilegiados em relação a nós outros que vivemos na cidade grande, de terem um contato direto da presença de Deus, dos Espíritos benfazejos, nesse ambiente, por conta dessa beleza que está exposta para cada um de vocês e que muitas vezes a gente não valoriza, porque o dia a dia a gente não consegue valorizar e perceber Deus na presença desta árvore, dos frutos, do ambiente, da própria natureza, e a gente perde a oportunidade, perdem a oportunidade de fazer esse encontro com o divino que há em nós. Por isso a importância, a necessidade que nós estarmos refletindo o que nós fazemos com aquilo que Deus nos oferece como sendo um caminho de realização. E a vinda de Jesus à Terra não se deu de uma forma fortuita, de uma forma sem um significado, sem uma importância. Jesus não foi mais um dos muitos profetas que passaram a sua época, porque a gente acredita muitas vezes que Jesus foi o único pregador da mensagem de Deus. Vale lembrar que o próprio Moisés foi um deles, o seu antecessor, que veio em nome de Deus, amando do próprio Jesus, para iniciar essa semente nos corações daquelas almas, que na verdade era eu e certamente muitos dos que aqui estão, que naquela época vestia aqueles corpos naquela encarnação. E um deles certamente era Edson, para que hoje possa estar aqui tão combatidamente levando a mensagem da doutrina espírita por todas essas regiões daqui. Certamente ouvir a mensagem de Jesus e se encantar e se deixou levar para poder hoje estar sendo esse pregador que eu gosto de chamá-lo Paulo de Tarso, daqui da região, para que a mensagem do Cristo não se perca, porque aprendemos antes com Moisés, que esteve conosco, nos convidando a esse movimento de pensar em Deus, de refletir sobre a sua mensagem, de poder viver os seus ensinamentos. Ok? E como não se poderia se resumir apenas em Moisés, porque ele era o preparador, como preparador foi João Batista, o primo de Jesus, preparando os campos, preparando aquele processo para que pudesse mais tarde a chegada de Jesus àquelas pessoas, a sua mensagem. Ele que não veio destituir a lei, ele passa por aqueles rituais do batismo necessário como lei instituída para começar a pregar. E a partir daí, o Batista se reduz, logo depois ele vem a desencarnar, e Jesus passa então a levar a mensagem desse reino de amor, desse reino de paz, desse reino de felicidade, e começa a sua conversa, o seu discurso do Sermão da Montanha, falando das bem-aventuranças.
bem-aventuranças. E essas bem-aventuranças, em torno de 7, servem exatamente como roteiro para todos nós que buscamos entender e refletir sobre o seu nascimento. Porque ele começa dizendo que bem-aventurados, que felizes, aqueles que seriam os habitantes desse reino de Deus, os que fossem reconhecidamente como os humildes. Bem-aventurados os humildes de coração, porque o reino dos céus foi feito para eles. E Jesus, ao nascer, ele traz exatamente esse exemplo da humildade. Jesus poderia ter nascido em palacetes, em uma família rica, consideravelmente poderosa do ponto de vista econômico, social. Ele poderia, não resta dúvida, que Jesus poderia ser o grande imperador, um dos grandes Césares da época, poderia dominar toda aquela região da Palestina. Mas ele deu exemplo de humildade no momento em que ele preferiu nascer em meio à natureza, junto aos animais, num ambiente bucólico, simples, para demonstrar, no silêncio da noite, para demonstrar a primeira recomendação aos felizes, aos que seriam bem-aventurados, que é o exercício da humildade, o exercício da simplicidade, o reconhecimento da presença de Deus em nossas vidas. Porque Deus poderia melhor se expressar ao homem, se não através da sua própria criação, que é a natureza? Não. Jesus, então, ele vai dar esse exemplo de que todos nós podemos viver da simplicidade, da humildade e das leis de Deus, porque ele vai dizer também: bem-aventurados aqueles que são puros de coração, porque verão a Deus. Qual é a nossa destinação? Considerando que nós somos criados simples e ignorantes para atingirmos a perfeição. Então, o objetivo da perfeição é reconhecer Deus, é ver Deus. Já que Jesus disse: eu e o Pai somos um. Quando Jesus diz que eu e o Pai somos um, ele referia-se à ideia de que ele já tinha uma noção plena, completa de todas as leis de Deus, que ele era o maior representante de Deus na terra. De que forma, Robson? Na medida que ele se utilizava dessas leis para realizar aquilo que à época era conhecido como milagres. Lembram-se que Jesus, à época, ele curou, ele ressuscitou os mortos, que ele fez com que os paralíticos voltassem a andar, ele que conseguiu fazer com que os cegos voltassem a ver. Então reparem que aqueles feitos realizados por Jesus, conhecidos como prodígios, foram feitos não porque Jesus ele derrubou as leis de Deus, foi mais do que o próprio Deus, como ainda hoje acreditamos. Na verdade, Jesus, que tinha pleno conhecimento das leis de Deus, utilizou daquelas leis, trazendo para o nosso dia a dia, para a gente entender melhor. É como se fosse, chegasse aqui, e aqui nós tivéssemos um quadro, que antigamente chamava-se negro, que hoje depois passou a ser verde, que hoje é branco, e com um pincel atômico, não mais o giz, o matemático, o expert da matemática,
resolvesse cálculos de matemática, fórmulas que até então nenhum de nós fosse capaz de responder. Se nós colocássemos aqui uma teoria de Pitágoras para a gente responder do ponto de vista matemático, eu pelo menos não me colocaria como sendo aquele mais capaz de fazê-lo. Porque meu conhecimento em matemática é um zero à esquerda. Isso eu já consigo resolver, reconhecer. Mas esse matemático literado em matemática, um mestre, não precisa nem ser um grande expert, mas um mestre em matemática vai pegar aquele enunciado, aquela fórmula e vai perfeitamente colocar as letras, os números, e pouco a pouco ele vai decifrar aquilo que parecia ser o bicho-papão, né? Assim, principalmente para alunos do Enem, de concurso, que não conseguem responder, o professor vai lá dizer assim, ó, você pega isso, esse homem está fazendo milagres, ou esse professor, ou essa professora? Claro que não. O que o diferencia o professor ou a professora de matemática em relação aos seus alunos que não são capazes de resolver a equação? É milagre? Não. Ele tem um conhecimento que nós, ou os alunos, não tem ainda de como resolver os passos. Igualmente, a semelhança, assim era Jesus. Era o nosso professor, o mestre por excelência. Ele não fazia milagres, ele não derrogava, passava por cima das leis de Deus. Ele apenas conhecia as fórmulas para se chegar ao resultado que queria. Quando ele cospe, pega lá uma areia, um barro, cospe em cima e faz lá uma mistura, passa no olho daquele cego que desde pequeno era cego, todos conheciam, e diz assim, vai lavar agora na piscina de Siloé e ficarás curado. E ele assim o faz, o cego, e realmente volta a ver. Se ele era pecador, eu não sei, tem essa passagem. Se ele era pecador, eu não sei. Eu sei que eu era cego e que agora vejo. Era o resultado. E era isso que ele queria, voltar a enxergar. Não vou entrar no mérito se Jesus era o pecador ou o milagreiro. Porque eu sei que eu quero, o que eu queria, eu consegui. Ponto. Mas Jesus fez milagre ao cuspir, fazer a bola, passar nos olhos e mandar lavar na piscina? Claro que não. Jesus tinha poderes para isso, porque ele conhecia a lei de Deus. E um dia, todos nós que aqui estamos nesta casa de Deus, hoje, dia 10 de dezembro de 2017, um dia também pegaremos aquela terrinha, cuspiremos, faremos a bolinha, passaremos nos olhos de um cego e diga, agora vá lá e se lave na tal piscina e ficarás bom da visão. Porque um dia todos seremos deuses. Um dia faremos as mesmas coisas que o próprio Jesus. Não foi ele que disse, vós sois deuses, podeis fazer tudo quanto eu fiz e muito mais. Se Jesus diz isso, é porque ele tinha ciência de que um dia também nós seríamos capazes de fazer a mesma coisa. Desde quando, evidentemente, nos propuséssemos a seguir os seus passos. Todo aquele que quiser entrar no reino de Deus, não olhe para trás, abandone as coisas do mundo e siga-me, porque eu sou o caminho da verdade e da vida. Ninguém chegará ao Pai que não seja por mim. Quando Jesus estabelece esta ordem, significa dizer que aquele que quiser ser um bem-aventurado para ver Deus, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus, tem que cumprir regiamente o que ele estabeleceu
como lei. Na verdade, não são suas leis, são leis de Deus que ele trouxe, como até então nenhum outro trouxera, de uma forma amenizada, de uma forma simples, para que todos pudessem compreender, de uma forma consoladora. Jesus foi o maior consolador da história da humanidade da terra. Ele ainda propõe, dentro das suas bem-aventuranças, que bem-aventurados os mansos e os pacíficos, porque seriam chamados filhos de Deus e herdaria a terra. No sentido de que, apesar do caos aparente que vivemos na terra, da violência, da miséria, da fome, de tudo quanto acontece que cada vez mais aumenta o grau e a intensidade, gerando medo, o temor, a insegurança, a revolta, o ódio entre as pessoas. Mas ele estabeleceu que a terra, essa terrinha nossa que a gente não respeita, não valoriza, essa nossa casa como morada de Deus, um dia será uma terra de mansos e de pacíficos. Quem aqui acredita, levanta a mão. Ainda bem. Mas quem aqui está cumprindo a promessa de Jesus, que também levante a mão. Aí eu não disse que ele era um grande pastor, um grande seguidor? Pois é. Então, pouquíssimos está cumprindo a lei. Porque não basta saber, ele também disse isso, não basta dizer Senhor, Senhor, para entrar no reino de Deus. É preciso que a gente cumpra a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que a gente viva a mensagem proposta por Jesus. E aí a gente vai entender o significado do Natal. É Natal. Já comprou o seu presente? Já foi lá no shopping na cidade de Salvador, aqui de Santa Amaro, para comprar o Cachoeira, ou ainda mesmo aqui na localidade, na vendinha? Já comprou o presente do Natal? O que a gente comprou para o Natal? A bola, o carro, a casa, as férias, a viagem no exterior. O que é mesmo que nós compramos? O vestido que vai vestir a calça e a camisa para o dia 24, para o dia 25? Qual é o mesmo presente que nós vamos dar a Jesus? Porque Jesus não precisa de casa, de carro, não precisa de roupa, Jesus não precisa de viagem. Mas reparem, o que a gente está comprando para dar ao aniversariante? Porque na verdade nem isso a gente dá ao aniversariante, que é o presente. A gente dá para os outros que nasceu em abril, que nasceu em maio, que nasceu em novembro, que nasceu até em dezembro, mas não nasceu Jesus, não deu o aniversariante principal. E qual é o presente melhor que a gente poderia dar? O feijão, a comida, a bebida, o pão, as frutas, a ceia de Natal? Jesus não está preocupado. O que Jesus está preocupado é que nós abramos a porta do nosso coração e da nossa casa para recebê-lo. Não recebê-lo enquanto uma figura física, porque talvez ainda não estejamos na nossa condição moral para tal. Em que pese, observe, em que pese que ele disse um dia: onde estiver 2 ou mais reunidos em teu nome, em meu nome, ali eu estarei. Então Jesus pode, acredito que esteja nesse espaço físico, simples, acolhedor, de uma energia que não encontramos em qualquer casa espírita. Mas está em presente na mensagem. Está presente nos exemplos que podemos dar do significado e do entendimento que já temos da sua presença em nossas vidas, no cumprimento da lei de Deus.
A grande mensagem de Jesus que deixamos para todos nós e que Ele nos legou é a sua mensagem do reino de Deus. A mensagem do amor, da fraternidade, a mensagem da transformação que já podemos empreender em nós, na medida em que nós observamos-nos uns aos outros e a nós mesmos e nos ajudamos mutuamente a superarmos os nossos vícios, as nossas mazelas, as nossas imperfeições, porque muitas coisas já podemos deixar de ser ou de ter, ou já podemos adquirir para sermos homens e mulheres mais felizes, de olhar a vida com mais alegria, de poder perceber Deus na presença de um ambiente físico como o nosso, e que às vezes a gente se fecha na rigidez, na mágoa, na tristeza, na depressão, na revolta, e esquecemos que Deus está presente falando por nós e para nós através de coisas simples, através de uma mensagem como esta, de uma doutrina como a nossa, de uma mensagem que lemos. É Natal, precisamos permitir que Jesus entre em nossos corações, para que nos tornemos felizes, para que sejamos os habitantes dessa nova era que a terra haverá de viver, essa terra em que a paz, em que a felicidade, em que o amor estarão presentes em nossas vidas, pelas nossas expressões físicas, por aquilo que nós já tivermos alcançado do ponto de vista da nossa espiritualidade, pela conquista das nossas virtudes morais. A doutrina espírita surgiu no momento predito para impulsionar, para alavancar, para aumentar o progresso moral de cada um de nós, habitantes da terra. É esse o objetivo para o qual a doutrina espírita existe. Não é para dizer, por exemplo, ainda que isso ela o faça, de que existe vida fora da matéria, que acreditássemos na imortalidade da alma, que acreditássemos em Deus, na comunicabilidade dos espíritos. A doutrina espírita não surgiu para nós curarmos ninguém, seja através desse ou daquele tratamento espiritual. Não veio também com o propósito de fazer com que os espíritos falem pelos médiuns. Tudo isso é consequência, é secundário. Não veio igualmente para fazer com que nos tornássemos espíritas, já que esse é o propósito desta casa, desse trabalho. Deus não quer que ninguém seja espírita, porque espírita ou espiritismo é uma denominação humana, transitória. Eu não sei, aqui abrindo parêntese, eu não sei se você já leu um livro chamado Boa Nova, que é de autoria espiritual do espírito Humberto de Campos, pelo médium Chico Xavier, que tem ali a sua imagem. E uma mensagem específica, Joana de Cusa, que hoje nós a conhecemos, para quem já leu o livro. Esse livro conta várias histórias de Jesus e os personagens que estiveram mais diretamente ligados a ele. Um deles, uma dessas personagens, chamou-se Joana de Cusa, que deu grande exemplo de amor a Jesus e a mensagem que ele trouxe. E nessa história que Humberto narra, há uma passagem que Joana de Cusa era uma romana, uma mulher bem posicionada na sociedade de então,
que tinha escravos, que tinha servos, que tinha uma condição social muito boa, que eu, qualquer um de nós, gostaríamos de ter. Mas ela era uma mulher sofrida, que não ia bem no casamento, uma mulher infeliz, como muitas que estão aí pelo mundo afora também. Que apesar das posses, do ouro, da riqueza, do carro do ano, da casa bem constituída, da boa economia, mas são infelizes. Homens também, viu? Não é só as mulheres. Mas Joana de Cusa era uma mulher que apresentava esse estereótipo. Porque não era feliz no casamento com o marido, o intendente de Cusa, que odiava Jesus. E uma das escravas que seguia Jesus, de tanto ouvir as pregações de Jesus e se sentir comovida com a mensagem de Jesus, um dia convidou a patroa para poder ouvir a mensagem. E ela, que era uma mulher reconhecidamente, socialmente falando, não podia estar com aquele homem que muitos falavam mal, que poderia ser mais um desses impostores. Mas de tanta escrava falar, alguma coisa nela tocou de tal forma que ela resolveu um dia, na calada da noite, botou lá no fim de tarde, botou um bocado de roupa para não ser reconhecida e ficou bem distante ouvindo Jesus. E quando ela começa a ouvir Jesus, ela se encantou de tal sorte que depois daquele dia para frente ela nunca mais largou Jesus de vista. E aí então, nessas idas e vindas, ela foi tomada de um impulso de falar com Jesus, para contar a sua história, para dizer como ela vivia, para falar das suas dores, dos seus sofrimentos. E eis que ela toma de coragem e na calada da noite, então, ela vai visitar Jesus na casa de Simão Pedro. E aí, quando ela entra, um pouco ainda tímida, envergonhada, insegura, ele o chama pelo nome. Joana, ser bem-vinda à casa. E ela não consegue entender como é que ele já sabia o seu nome. Será que a escrava já tinha falado dele para ela, ou dela para ele? Mas ainda assim, ela chegou e começou a conversar, falou das suas dores, dos seus sofrimentos, contou a sua história, como a gente faz nas entrevistas ou nos atendimentos fraternos lá com Edson e o pessoal lá de Santa Marta. Jesus ouviu amorosamente toda a queixa e começou a estimulá-la a compreender o marido, que era um doente, era um homem que passava por processos de obsessão, era um homem que não compreendia ainda as leis de Deus, ainda estava muito verde para aceitar aquela mensagem. E com o passar dos dias, ela ficava mais encantada, e conversando com Jesus, ela então, por isso que eu trouxe a história, ela então diz: Senhor, não deverei eu impor a tua mensagem ao meu marido para que ele mude, para que ele se transforme e aceite a tua doutrina? Jesus ouviu brandamente, pensou no que ela tinha dito e proposto e lhe devolve dizendo: Joana, as igrejas, elas são de pedras. Um dia todas elas ruirão, cairão, deixarão de existir. Mas eu vim implantar a fé viva nos corações dos homens. Vai e ser fiel ao teu marido. Porque Joana queria abandonar o marido para seguir Jesus. Ainda não é o momento, Joana. Eu tomarei você para mim um dia. Você dará o testemunho do teu amor para mim, não agora. O que eu quero é que você volte para casa e aguente a tua mala. Aguente o teu marido, porque eis aí o maior e o melhor testemunho que você pode me dar nesse momento, é aceitando ele como doente, como paciente. Não brigue, não se altere, aceite, respeite, mas se imponha como mulher, como esposa. Mas vai ser feliz com o cabra, vai viver a tua vida, sem esquecer, evidentemente, da mensagem que eu estou lhe passando.
E ela então toma daquela alegria, daquela coragem, daquela força, e nunca mais, diz Humberto de Campos, não sei se é verdade, nunca mais reclamou. É difícil, viu, aqui para nós. Não sei se isso acontece aqui com as senhoras. Mas mulher, para ser mulher, tem que reclamar. Parece que é um genes que Deus colocou, porque se não for assim, se não reclamar, tem alguma coisa de errado. Será que vem lá de Adão e Eva? É provável. A culpa é de Adão e de Eva. Mas eu acredito que, de acordo com o Espírito, ela nunca mais reclamou e aceitou tal qual. Até que lá um dia, numa noite dessa que aconteceu aqui ontem, pelo menos aqui diz o Espírito, de muita chuva, de muita tempestade, ele, o intendente de Cusa, o marido dela, desencarna sob a ação violenta dos espíritos maus, que o leva para regiões de muito sofrimento, e ali ficou por muito tempo. No momento em que ele desencarna, ela então tem a liberdade de seguir Jesus de forma declarada, porque o marido era impositor, não aceitava. E nesse meio tempo, ela, que até então não tinha filhos, passou a ter o filho. Teve um filho e começou a se dedicar, de fato, à criação do menino, levando ele até certo ponto ao caminho de Jesus, embora ele não aceitasse. A inclusão de pedras, e ele veio implantar a fé viva nos corações dos homens, é para dizer a vocês, voltando agora para o presente, depois eu volto a Joana, é que Deus não quer que ninguém seja espírita, porque espiritismo é dos homens e é de pedra. Um dia isso aqui vai deixar de existir. Não será nosso por muito tempo, mas a doutrina espírita, para dar sentido ao tema de hoje, nascimento de Jesus nos corações dos homens. Jesus veio implantar a fé viva em nossos corações. Independentemente se eu sou espírita, católico, umbandista, protestante, se eu sou ateu, se eu sou evangélico, não importa a filiação religiosa. O que importa é que você viva a mensagem de Deus a partir daquilo que você acredita. É a fé viva que transporta as montanhas, que realiza os milagres. E aí então, Joana acredita naquelas palavras de Jesus e o segue para nunca mais deixá-lo. E vai dizer Humberto, já no final da mensagem, é uma história de 5 páginas mais ou menos, nos anos 68, quando as perseguições produzidas por Paulo em perseguição aos cristãos, vamos encontrar essa mulher já em uma idade avançada, junto com o seu filho já adulto, sendo levado por uma galera para o circo para serem mortos. Eis aí o momento do testemunho e do sentido de Jesus em nossos corações. Joana de Cusa, aquela mulher bonita, jovem, que conhecera Jesus lá atrás, hoje uma senhora em que os anos já se passaram e que já não demonstrava tanta beleza do ponto de vista físico, que já não tinha aquelas roupas que ela usava, nem aqueles anéis, a riqueza que a possuía. Era uma mulher simples, mas que viveu a mensagem de Jesus e deu testemunho. E no poste, antes de ser queimada, os algozes, os soldados, diziam para ela: mulher, não te entendo, porque muitos a conheceram. Não entendo porque dá tanto testemunho de fé a esse homem que morreu na cruz, que não conseguiu salvar os seus seguidores, nem a própria vida. Como podes dar esse testemunho? Basta que abjures. Abjurar é negar. Basta que diga: eu não sou seguidor desse homem, de Jesus de Nazaré, e serás livre. Voltarás à tua vida normal. Mas ela se manteve convicta de que ela precisava dar um testemunho. É o Natal. Ela conseguiu nascer de novo para dar o testemunho do amor a Jesus, a sua mensagem. E então o filho, que ali também estava para ser queimado e morto, desesperado por perceber que a vida estava pouco a pouco se ceifando,
ele lhe pede entre choro, desespero e revolta: minha mãe abjura por mim, que sou seu filho. Qual a mãe aqui presente não cederia aos apelos de desespero de um filho frente a esta situação? Iriam morrer e que poderiam ser salvos apenas ao dizer: não reconheço esse homem como meu seguidor. Porque ele estava aparentemente, de acordo com Paulo de Tarso, indo de encontro contrário à mensagem de Moisés. Ela sente uma dor, diz o Espírito, como se um punhal tivesse atravessado o seu peito. E ela chora abundantemente frente àquele apelo desesperador do filho, que pedia enlouquecidamente que abjurasse Jesus. E ela então se recorda de toda a sua história até então, desde quando conheceu Jesus lá nas orlas da praia de Genezaré. E ela se mantém íntegra, ela se mantém com aquela fé capaz de transportar as montanhas. E volta-se, pois que ela estava um pouquinho mais abaixo que ele, mais no alto, e direciona o olhar e lhe diz: meu filho, cala-te nesse momento. Saibamos ser fiéis a Jesus, porque ele era puro, morreu por nós, nada tinha por que sofrer. Sejamos ser fiéis nesse momento. E aí então que o algoz que ali estava, ao ouvir aquele diálogo entre a mãe e o filho, incrédulo, olha espantado e ainda questiona: o teu seguidor, o teu mestre, melhor dizendo, só te ensinou a morrer entre risos e gaiatices, digamos assim. Heloína olhou para ele antes de ser queimada e lhe respondeu: não apenas a morrer, mas também a te amar. É quando as labaredas de fogo tomam-lhe o corpo e ela vem desencarnar. Naquele momento, entre o processo de desenlace do corpo, do espírito, do corpo, ela consegue ver a presença de Jesus, que vinha dos portais da imortalidade para recebê-la. Ele diz entre sorrisos e braços abertos: vem, Joana, fazer parte do meu reino. Esse reino que ele, pouco tempo atrás, estivera entre eles, implantando na terra. Portanto, amigos, para não cansá-los mais, quando aqui estamos nesta manhã de domingo, em que os animais, os pássaros, a natureza nos acompanha nesse momento, a mensagem que fica para nós do Natal é esta, e não poderia ser outra. Permitamos que Jesus entre em nossos corações, que a sua presença seja vista por todos aqueles que nos seguem, que nos acompanham. Não simplesmente dizendo: eu creio em Jesus, eu sou cristão, eu sou espírita, eu sou católico, eu sou evangélico. Não precisa das denominações humanas, porque ele disse também em uma das suas bem-aventuranças: bem-aventurados aqueles que sofrem a perseguição em nome da justiça, porque esses obterão justiça. Esses serão salvos. A justiça pelo exemplo, pelo testemunho do dia a dia, em particular nos momentos de dores, de aflição, nos momentos de falta, das dificuldades. Porque ser espírita, conversávamos quando viemos de Salvador para cá, não significa dizer isenção, está livre de passar pela prova que ainda me é necessária. Dar testemunho de fidelidade a Deus a partir da mensagem de Jesus é dizer: Senhor, dai-me força para vencer a prova, e não dizer: Senhor, livra-me da prova.
Porque quando assim eu faço, eu não posso testificar, eu não posso dar um testemunho de amor como dera Joana de Cusa, hoje conhecida por todos nós, leitores do Espiritismo, como sendo Joana de Ângeles. Aquela que fora a Marte, lá em Salvador, no convento da Lapa, a Madre Angélica. É Angélica? Joana Angélica. A Madre Joana Angélica, que morreu, que deu a vida para salvar aquelas freiras quando da invasão holandesa na Bahia. Ou seja, nós precisamos igualmente no nosso estágio de evolução, em casa, com o marido, com a esposa, no trabalho, com o chefe, com os colegas, na falta, na abundância, na presença ou na ausência de alguém, entender que todos somos filhos de Deus e estamos momentaneamente em uma prova, mas como dissera, para encerrar, verdadeiramente, dissera aquela grande alma que igualmente conhecemos até pouco tempo atrás, no corpo físico, conhecido como Chico Xavier. Um dos grandes arautos, divulgadores da imortalidade da alma, através das escritas dos seus livros psicografados. A grande parabólica antena mediúnica de Jesus na Terra, desses dias que se seguiram, em que ele, temendo as dificuldades que igualmente vivera e passara, porque quando a gente vê um Divaldo Franco, a gente vê um Chico Xavier, quando a gente vê um Edson, de que mesmo Edson? De Souza, um Edson de Souza, acha que a vida não tem para eles as provas. E para quem conhece a história do rapaz ali, sabe quão difícil é a sua experiência no corpo físico nessa encarnação. Acham que estão isentos da prova, da dificuldade, da limitação, da doença, dos acidentes. Não é bem assim. Diz Emmanuel que a gente só é verdadeiramente aprovado no serviço do Cristo quando passamos pela prova de uma forma consciente e confiante. Então, livrar-se da prova é não avançar ao encontro de Jesus. É não entender que Ele próprio dera o testemunho, passara pela prova da condenação e da morte no Gólgota, para dar o testemunho de amor a Deus. Se Ele assim fez, por que nós outros não podemos também fazê-lo? Portanto, que nesse Natal que se aproxima, muito mais do que o presente, do que a festa em si, que nós possamos reconhecer Jesus finalmente em nossos corações, pelos muitos dos exemplos que já podemos dar no dia a dia. Porque Natal não significa necessariamente 25 de dezembro. Natal significa nascer de novo todos os dias e em todas as situações que a vida nos convida a dar o testemunho de amor a Deus a partir dos exemplos do seu Filho maior, Jesus. Que no Livro dos Espíritos, na questão 625, para encerrar, os Espíritos vão dizer que Ele, Jesus, é o nosso modelo, o nosso guia, aquele que melhor nos serve de modelo para chegar ao Pai. E lembrando da história de Chico, que também passava igualmente pelos sofrimentos humanos necessários, ele foi pedir a Maria, mãe de Jesus, uma ajuda, que dissesse alguma coisa, que pudesse mostrar um roteiro, que pudesse talvez sair daquela prova. E então Celina, a mensageira de Maria na terra, vai levar o pedido daquele homem tão dedicado ao bem e ao amor. E volta dias depois com a resposta de Maria. E Chico, quando soube disso, que Emmanuel lhe trouxe a resposta recebida de Celina, ele acha que diz: agora vou me livrar da prova. E finalmente os meus dias vão ser dias felizes e livres da tentação.
A única coisa que Maria Santíssima disse a Chico foi: Chico, isso também passará. Portanto, amigos e amigas, queridos dessa cidade que eu conheci pela primeira vez, dessa comunidade que espero voltar outras vezes para aqui estar com vocês, posso dizer que frente aos tormentos da vida, frente ao mundo de provas e expiações pelos quais ainda vivemos, e os testemunhos que precisamos dar como seguidores de Jesus, lembremos-nos, tudo passará. Se eu tiver essa certeza, ninguém me impede de viver a prova. Senhor, dai-me coragem, força, não para me livrar dela, mas que eu possa viver a prova com a dignidade de me dizer filho de Deus, seguidor do seu Filho maior, Jesus. No mais, Feliz Natal para cada um de vocês, um ano novo que se aproxima de grandes realizações espirituais e votos de muita paz no coração de cada um de vocês. Obrigado pela presença, pela paciência. Que Deus nos abençoe a todos. E você também.